Você sabia que quem cometer crimes contra pai ou a mãe dos filhos ou contra os descendentes, isso pode incorrer na perda do poder familiar? Isso é o que estabelece a lei número 13.715. Então, para falar sobre esse assunto, para falar sobre esta matéria, que recebemos agora a Marina Teixeira, que é advogada especialista em direito da família. Marina, muito bom dia, Deus te abençoe. Tudo bem com você? Tudo ótimo com você. Ótimo também, melhor aí agora a gente podendo aprender um pouquinho mais sobre esses direitos aí dentro do âmbito familiar. Marina, conta pra gente, conceitue, defina pra gente o que é esse poder familiar. Ô Serginho, essa lei, ela é nova, ela foi sancionada agora em setembro, né, pelo STF, ela foi sancionada agora. E ela basicamente, ela incluiu mais uma hipótese na perda do poder familiar. Só que antes da gente falar da alteração, é importante a gente conceituar o que é o poder familiar. Ótimo. O poder familiar, ele é um conjunto de direitos e deveres que surge quando nasce a criança. Então, ele é bem amplo. Ele engloba, por exemplo, a guarda, o zelo, o cuidado, a educação, o lazer, tudo relativo ao filho. Uma outra diferença também, que às vezes as pessoas ficam um pouco na dúvida, se no meu divórcio eu estabeleço a guarda unilateral em favor do pai ou da mãe, eu perco o poder familiar? Não, porque as hipóteses de perda do poder familiar, elas são bem taxativas no Código Civil e no Estatuto da Criança e do Adolescente, quando deve ocorrer. Essa lei, ela trouxe para a gente uma inovação, que é sobre quando um dos genitores comete um crime que tem doloso e que tem pena privativa de liberdade contra a criança ou o descendente ou contra o outro genitor. Importante também esclarecer que não é qualquer crime que você comete que gera a perda do poder familiar. O crime que pode gerar isso é homicídio doloso, feminicídio, crime sexual, e não é contra qualquer pessoa, é contra o genitor, o outro genitor ou contra a criança. Além disso, para gerar a perda do poder familiar, tem que ter uma decisão judicial. Não é simplesmente você comete o crime e aí você já perde o poder. Ainda que seja natural, vamos dizer assim, por uma questão de sentença, mas precisa passar pelo todo o processo, né? Uhum. Precisa ter ali a iniciação até o julgamento final, onde o juiz vai determinar ali a perda desse poder familiar por parte de quem cometeu aquele crime. Isso. Né? E além disso, tem os requisitos, né? Nesse novo inciso que inseriu no Código Civil, no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala assim que tem que estar, o crime tem que ser doloso, ele tem que estar no rol taxativo. Doloso é aquele que tem a intenção. Exatamente, tem a intenção de cometer o crime. Uhum. Ele tem que ser doloso, tem que ter essa intenção, né? O agente que cometeu tem que ter essa intenção, tem que ser contra a criança, o descendente ou contra o outro genitor. Ele tem que estar no rol taxativo que estabelece o Código Civil. Então, vamos dar um exemplo aqui. O rol taxativo estabelece o feminicídio, o homicídio e os crimes sexuais. Não é simplesmente assim, a pessoa vai lá, comete um crime de roubo e aí ele perde o poder familiar. Não, porque o crime de roubo não está no rol, que estabelece a perda do poder. E não necessariamente foi contra aquela pessoa. Exatamente. Ainda que fosse, ou que seja, né, talvez, não está em curso naqueles outros itens que você falou. Crimes sexuais... Lesão corporal seguida de morte, que pode ser também feminicídio e homicídio doloso. Tem que estar nesse rol. E hoje, dentro de uma realidade que nós estamos vivendo, essa lei tendo sido sancionada aí agora, né? Você disse setembro, né? Está bem recente aí. De modo prático, efetivo, pelas suas alterações, esse benefício, ele se estendeu, ele aumentou em favor do cônjuge ou em favor até mesmo das crianças?
dos filhos ou descendentes? A gente tem que ainda ver como é que vai ser aplicado isso, porque a perda do poder familiar é a sanção máxima que um pai ou uma mãe pode receber. Então, ela tem que ser aplicada com muita cautela, né, no caso concreto. E ela só pode ser aplicada quando tiver uma sentença judicial transitada em julgado. Porque, por exemplo, a gente vê assim, em algumas situações, vamos criar uma situação aqui hipotética. O homem, ele praticou um abuso sexual contra a criança, sua filha, por exemplo. Aí a mãe descobriu, as coisas foram levantadas, a mãe simplesmente ela não pode pegar a criança e sumir com ela no mundo para livrar daquele pai malvadão lá, não. Não, ela não pode. Tem que ter todo um processo, até porque, se forem casados, tem obrigações e direitos ali decorrentes do casamento, tem a questão da paternidade. E isso tudo tem que ser feito bem orientado para que o processo ele chegue até o final, se for o caso de destituir o pai que causou aquele abuso, né? Gerou aquele abuso, que aquele pai ele perca esse poder familiar. Sim. Quando a pessoa comete o crime, um dos genitores, né, no seu caso que você está citando, por exemplo, do abuso, ele cometeu o abuso. Por mais que o abuso aconteceu, a perda do poder familiar ele não é automático. Então, precisa ser feito um boletim de ocorrência e aí se inicia o processo para poder constituir provas e daí sair uma sentença e da sentença condenar o pai, nesse caso que você citou, a perder o poder familiar. E essa perda do poder familiar em si, ela consiste em quê? O pai não tem mais... o poder familiar, ele abrange a guarda, o direito do pai ver a criança, de tê-la consigo, de criação, de educação, então de escolher onde que a criança vai estudar, como é o meio de transporte, qual que é o lazer, o direito de visita, no caso de separação com guarda unilateral, abrange esses aspectos. Quando a pessoa perde o poder familiar, o pai ou a mãe perde o poder familiar, ele perde esses direitos e essas obrigações em relação ao menor. E aí, por exemplo, mas ele perde os direitos, mas continua com os deveres, por exemplo, nessa situação hipotética criada aqui, ele, por exemplo, ele ainda tem a obrigação de manter ali com a pensão, em favor ali daquele menor ali? Sim, porque todo o ordenamento jurídico que envolve um menor, ele é realizado e feito em prol do menor, do melhor interesse da criança. Então, a gente não pode simplesmente perder o poder familiar dos direitos e das obrigações e deixar a criança, às vezes, passando dificuldade financeira porque o pai não paga a pensão, porque não tem o poder familiar. Então, se o pai não tem o poder familiar e tem condições de pagar a pensão, isso deve ser feito, sim, em prol da criança, visando o melhor interesse do menor. Então, essa obrigação, ela se mantém. Ele perde, são os direitos. Sim, exatamente. Então, para a gente colocar aí na sua telinha aí, ó, a lei número 13.715/2018 retira o poder familiar do pai ou mãe que cometa um crime doloso contra familiares, ou seja, contra o genitor ou genitora, filhos ou descendentes, ok? Agora, vamos colocar aí o que é que muda nessa lei para dentro do nosso assunto. Altera, então, o artigo 92 do Código Penal, o artigo 93, parágrafo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente e artigo 1638 do Código Civil para incluir mais essa hipótese de perda do poder familiar em relação ao menor. Doutora, eu quero perguntar para você aqui, quando fala aqui, altera o artigo 92 do Código Penal, o que é isso em específico, pessoal de casa, nos entender ali um pouquinho? Esses 3 artigos, tanto do Código Penal, do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, eles determinavam quais eram as possibilidades de perda do poder familiar, que era castigo imoderado, prática abusiva contra os bons costumes e
acrescenta agora essa hipótese de cometimento de crime doloso contra o pai ou a mãe, e nesses 3 artigos passa a vigorar esse inciso. Então, incluiu esse inciso, essa nova hipótese, nesses artigos. E além do que, por exemplo, no caso aí da genitora, qualquer crime cometido contra ela, além de incorrer aqui na perda do poder familiar, incorrer na perda do poder familiar, tem as outras questões que também envolvem a questão da lei do feminicídio em si, Maria da Penha, e etc. Sim. Isso é uma outra questão. Sim. Mas, acontecendo isso, é passível de incorrer nas penalidades, dentre as quais o poder, a perda do poder familiar. Sim, exatamente. Foi só uma inclusão, né? Não exclui nenhuma das outras penas, que a pessoa pode ficar presa. Só reforçou, na verdade, uma linguagem talvez mais leiga, né? Só reforçou, bateu mais nessa tecla. Olha, isso. Se fizer, você perde aqui. Acrescentou mais uma penalidade, né, para quem comete esses crimes. E quando se pensa, por exemplo, aqui no que se altera, o que se acrescenta, né, na verdade, por exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente, isso é algo que todo esse contexto, ele é favorável, vamos dizer assim, especialmente para o direito dos menores, especialmente. Né? Porque... Principalmente o melhor interesse do menor, porque é a criação, é a formação da personalidade, né? É tudo isso que a gente tem que considerar quando a gente fala de criança, de adolescente também, né? Que o poder familiar, ele se extingue automaticamente com 18 anos, ou com a emancipação, né? Com o casamento, a pessoa é emancipada. Fora isso, somente nessas hipóteses. Aí, doutor, eu faço uma pergunta aqui para te apertar um pouquinho aqui. Tá ali, é um menor, aconteceu, foi contra a mãe, o marido cometeu esse crime contra a mãe, um crime doloso, tudo estava incluído aqui dentro dessas penalidades. Então, o processo desenrolou e então entendeu-se ali que o pai deveria perder o poder familiar, correto? Visando o interesse do menor. Só que o menor está crescendo, ainda continua menor, mas cresceu, mas ele quer ter relacionamento com o pai, visto que não foi contra ele, especialmente ou essencialmente, aquele crime, foi contra a mãe. Como é que faz? Quantos anos? Vamos imaginar assim, que o crime aconteceu, tinha 10, aí agora nós chegamos, esse menor já está com 15 anos, por exemplo. Assim, tem que ser considerado claro o caso concreto, né, o que foi o crime, como foi feito. Ele perdeu o poder familiar, o pai. Então, ele não tem mais esse direito. Só que quando se trata da criança querer e tal, a mãe tem que dar uma flexibilizada também, porque é direito da criança. Até pelos aqueles valores emocionais que você citou anteriormente, Sim, né? Exatamente. Até dessa correspondência, que talvez com... Eu, por exemplo, atendo muitas famílias lá na igreja, e eu vejo muito isso, as mulheres com reclamações vastas a respeito da postura do marido, ou vice-versa. Mas quando se fala de paternidade ou maternidade, doutora Karina, fica, não, é um paizão, não, é uma mãezona. Então tem esse outro lado também. Sim, e assim, quando o casamento acaba, o vínculo conjugal acabou, mas o vínculo entre o pai e mãe e o filho não acabou. E isso tem que ser muito bem separado, porque senão gera alienação parental, né? Que é a mãe ou o pai colocando a criança contra o outro genitor. O homem ou a mulher pode não ter sido o marido ou a esposa perfeita dos sonhos do outro, mas é o pai que a criança tem, é a mãe que a criança tem, e a criança tem direito de conviver, tanto com o pai quanto com a mãe, independente do vínculo conjugal. Porque, por exemplo, se um juiz aplica uma sentença nesse nível, é possível, então, posteriormente, talvez, revê-la. Não rever a sentença, porque a sentença vai ser transitada em julgado, que significa o seguinte, não tem mais possibilidade de recorrer. Então, ele realmente perdeu o poder familiar. Mas existe uma realidade, que é a realidade do judiciário,
e outra que é a realidade da pessoa, da família, da criança. Qual é o desejo real da criança? Ela realmente quer conviver? Quando fizer 18 anos, a perda do poder familiar é automático, tanto para o pai quanto para a mãe. E aí, se ela quiser conviver com o pai ou com a mãe que perdeu o poder familiar por questões ancestrais, questões biológicas, questões de família, ela tem esse direito. E também eu pergunto para você, em termos de registro, mantém-se o nome do genitor, da genitora, nos seus registros normais? Normal. Ele só perde o poder. Para um direito de sucessão ali, de bens, heranças e etc., permanece inalterado? Permanece inalterado. Permanece inalterado, porque a criança, ela não pode ser o menor, né? Às vezes a gente fala criança, mas se trata de adolescente também. Ele não pode ser prejudicado por um ato que o pai ou a mãe fez. A perda do poder familiar, ele é simplesmente para proteger a criança, né? Daquele ato, daquela pessoa, ou né? daquele estado ali, né? Porque talvez é entre os pais, Sim. não diretamente, mas para proteger nesse sentido. Sim, exatamente. Gente, muito legal aqui esse bate-papo aqui com a doutora Marina, eu falei Karina, né? Marina Teixeira, que é advogada especialista em direito de família e veio nos falar aqui quando, por que de perder o poder familiar aí, com essas alterações recentes de uma lei sancionada agora em 2018, em setembro. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.